Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, hoje é dia 8 de outubro de 2024 e nós estamos aqui no nosso segundo dia de jejum, segundo dia do nosso tempo de jejum, no tempo de oração. Glória a Deus. Aleluia, bom dia, povo abençoado. Glória a Deus, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Alexandra, bom dia, Kleber, bom dia, Cristina, bom dia, Lincoln, bom dia, Bruno, bom dia, povo abençoado, aleluia, bom dia, Adriano, bom dia, Jô, bom dia, Anderson, bom dia, Débora, Renata, Bela, Vivi, aleluia, bom dia, Edilane, Bruno Moraes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Suzana, bom dia, Andresa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Quero convidar você, nessa manhã, já entronizar o Senhor, louvá-lo, engrandecê-lo. Pai, Tu és digno de toda glória, de toda adoração. Oh, glória e majestade estão diante de Ti. Força e formosura, Senhor, no Teu santo monte. Nessa manhã nós queremos Te entronizar, Te adorar e declarar, só Tu és digno, Jesus. Senhor, nós queremos olhar para Ti, queremos nos encher da Tua presença, do Teu olhar de amor. Queremos, Deus, olhar para o Senhor e sermos cheios da Tua glória. Queremos, Senhor, nessa manhã sermos transformados ao admirá-lo, ao olharmos para Ti. Somos cheios de vida, somos cheios daquilo que o Senhor é, Pai. Por isso, Pai, nós queremos Te louvar e Te entronizar nessa manhã. Ou invocar o Teu nome e declarar, não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor. Tu és nosso Deus, Tu és Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Espírito Santo, leva-nos, Deus, nessa manhã, a adorar o Pai, a entronizar o Filho e declarar as maravilhas do Senhor. Aleluia. Você pode liberar uma expressão de adoração, uma expressão de louvor a Deus. Aleluia. Bom dia, Deus de maravilhas. Obrigado por Tuas misericórdias. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, enche o nosso coração. Nessa manhã. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, amém, é isso mesmo, glória a Deus. Queria que você chamasse alguém, convida alguém para estar aqui conosco, nessa manhã, em nome de Jesus. Manda aí a setinha para ele aí, para que ele possa ouvir a palavra, para que ele possa meditar na palavra, junto conosco, amém? Glória a Deus. Você é muito bem-vindo no nosso segundo dia de jejum, né? Chamados e treinados para reinar. Amém? E hoje é o segundo dia e nós vamos compartilhar a respeito do chamado de Pedro. Do chamado de Pedro. Nos próximos capítulos que nós vamos ver, que nós vamos mencionar, nós vamos falar sobre alguns chamados do Senhor para alguns homens de Deus, para os seus filhos. Quais esses homens de Deus, ao serem chamados pelo Senhor, eles abraçaram o chamado e fizeram uma história não só na terra, mas uma história eterna. Esses homens se tornaram referenciais para você, referenciais para mim, sabe? São exemplos de que nós podemos perceber que todos podem ser e todos podem abraçar o chamado divino. Você pode abraçar o chamado divino. Você foi chamado por Deus. E eu vou mostrar isso para você aqui. Todos nós fomos chamados por Deus. Sabe, e eu quero falar hoje sobre o chamado de Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Mas antes de falar de Pedro especificamente, é importante saber como é que funcionavam as coisas naquela época. Como é que a tradição judaica tratava a questão de alguém que estava sendo chamado. Sobre o chamado.
Então toda criança homem, querida, judeu, ele tinha um grande sonho. Era ser chamado por um grande rabino para ser o seu discípulo. E as crianças começavam bem cedo o seu treinamento. Aos 6 anos de idade, essa criança, passava pelo primeiro estágio. E esse primeiro estágio de preparação, ele durava em torno de 10 anos no máximo. E esse estágio era conduzido pelo rabino da sua sinagoga local. A sinagoga que aquela criança frequentava. Se o menino que estava frequentando se tornasse alguém que notório conhecimento, sabe, no aspecto natural, se destacasse ali dentro daquele tempo que ele estava ali, ele passava para o segundo estágio. E esse segundo estágio, ele também tinha uma duração, fixa, e aí ele pegava os meninos que estavam entre 10 e 14 anos de idade. Mas ele também fazia parte ali do rabino local, que simplesmente treinava esses meninos. Sabe, os meninos que não se destacavam, eles voltavam para a casa dos seus pais para serem educados pelos seus pais. Sabe, nesse segundo estágio, os melhores dos melhores eram aprovados para buscarem o terceiro estágio. E os que não eram aprovados nesse segundo estágio, eles voltavam para casa para serem treinados pelos seus pais, nas profissões que os seus pais mesmos tinham. Sabe, então, nessa terceira etapa, querido, o aluno, ele já não era mais treinado e não buscava mais o rabino local. Ele ia até Israel. E aí ele buscava um rabino importante e dizia para esse rabino: eu quero ser o seu discípulo. E o rabino, como era alguém famoso, ele ia aplicar uma série de testes a esse aluno e depois ele seria aprovado ou não para ser o discípulo dele. Os testes iniciais para ser ou não aceito. E a maioria deles era reprovada e voltava para casa para aprenderem a profissão do pai, como eu já falei. Por isso que você escuta dizendo a respeito de Paulo. Paulo, ele passou por todos os estágios. E a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um rabino importantíssimo de Jerusalém. Paulo foi aprovado dessa forma. Diferente de Pedro. Eram poucos os aprovados. E toda vez que um aluno era aprovado nesse teste que ele fazia, ele recebia uma frase do rabino, que era a seguinte: segue-me. Segue-me. Sabe, esse terceiro estágio, ele durava até essa criança, esse aluno, esse jovem, ele chegasse aos 30 anos de idade, quando ele poderia se tornar um rabino, caso ele fosse aprovado. Sabe, esse era o sonho de todo menino judeu, ser rabino e ouvir da voz de um rabino mais velho: segue-me. Esse era o sonho, essa era a disposição de cada um deles. Então, os meninos nasciam com essa perspectiva, com essa posição. Mas eram poucos os que ouviam o chamado do rabino. E aqui a gente vê que ficavam fora todas as mulheres, ficavam fora todos os meninos não aprovados pelos rabinos famosos. Então, ser discípulo na época de Jesus, querido, era algo muito difícil. Era algo muito difícil ser discípulo. Era uma peneira natural, muito fina, muito específica. E poucos simplesmente ouviam da parte do rabino: segue-me, segue-me. Mas eu tenho uma história para você, para te falar nessa manhã, querido. Sabe, graças ao Senhor, graças àquilo que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, quando ele manifestou a nova aliança, sabe, quando o Senhor veio e simplesmente mudou essa história no reino de Deus, ele chama todos para serem seus discípulos. Presta atenção, todos foram chamados para serem discípulos do Senhor Jesus. Todos. Lucas 9:23, Jesus disse assim, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, pegue a sua cruz e siga-me.
e siga-me. É o que o Senhor simplesmente falou a todos. E quando ele diz vinde após mim, significa que ele está chamando você e a mim para sermos discípulos de Jesus. Sabe, nós somos discípulos e somos chamados para ser discípulos do Supremo Rabino. Aquele que é o Supremo, é o melhor, é o único, é o Todo-Poderoso. Sabe, esse é o chamado divino para todo aquele que crê. E eu pergunto para você, você crê? Você crê que o Senhor se manifestou para a sua vida e te achou do jeito como você estava e falou para você, vem, segue-me, segue-me. O Senhor disse para mim, para você, segue-me. É para todo aquele que crê. Deus abençoa, Deus faz milagre na vida de todos que creem, querido. Sabe, se você crê, o Senhor quer liberar milagre. Há uma plena liberdade para reinar. E isso é chamado para os discípulos. Para os discípulos. Mas nós estamos falando da vida de Pedro. Pedro não era um rabino. Pedro era um pescador. Pedro era um pescador. Quando Jesus achou Pedro, ele achou Pedro pescando. Isso significava que ele tinha sido reprovado em algum dos 3 estágios pelos quais os meninos judeus passavam. E pelo desenrolar da circunstância, eu acho que ele foi reprovado logo no primeiro estágio, querido. Porque a Bíblia diz que ele era quase iletrado. Ou seja, não tinha muito conhecimento. Ele era pescador, que era provavelmente a profissão de seu pai. Sabe, naquela época, alguém que não completasse determinadas etapas, ele era alguém que era considerado rejeitado. Ele era considerado desclassificado. Ele não tinha mais qualificação. E aqui nós vemos que era muito difícil alguém administrar essa rejeição. Quando alguém tem um grande sonho de vida, querido, um grande sonho de vida, e esse sonho de vida não acontece por conta de limitações, a pessoa se sente rejeitada e é muito complicado administrar a rejeição. E essa era a vida de Pedro, querido. Essa era a vida de Pedro. Isso durou na vida de Pedro até ele ter uma experiência poderosa com Jesus. Eu quero ler um texto com você na palavra de Deus nessa manhã. Lucas capítulo 5. Lucas 5, de 1 a 10 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou um dos barcos, e que pertencia a Simão, que é Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que vissem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Em outras versões diz: siga-me, a partir de agora você será pescador de homens. Sabe, depois de uma noite inteira de uma pesca frustrada, Pedro estava lavando suas redes na praia pela manhã, quando Jesus chega ministrando para as pessoas, liberando a palavra, falando a respeito do reino de Deus. Eram muitas pessoas, e para todos poderem ver Jesus, ele teve que entrar no barco. Ele subiu dentro do barco e entrou no mar, e ele falava justamente do mar para a praia, onde podiam ouvi-lo.
E ele pediu, me afasta um pouco da praia. E ele continuou a pregação. Sabe, Pedro atendeu o pedido de Jesus. E ali ele ouviu também da ministração. Porque, afinal das contas, Pedro pensou assim, nossa, que honra. O rabino, nossa, entrando no meu barco. Que alegria isso. Né? Acho que vou atender aquilo que ele está pedindo. Mas ainda, o melhor ainda estava por vir. Quando terminou a pregação, Jesus disse para Pedro, vai para águas profundas. Sabe, o Senhor quer te chamar nesses dias para ir para águas profundas para pescar. Presta atenção, o Senhor está te chamando nesses dias para ir para águas profundas pescar. Ali, águas profundas, você vai ter clareza do seu propósito. Você vai ter clareza do seu chamado. Você vai ter clareza quando você obedece a palavra e você sai simplesmente daquilo que é raso, daquilo que é simplesmente na beira da areia. Você entra em lugares profundos. Profundidade fala de ouvir o Senhor de tal maneira e responder o siga-me do Senhor. Sabe, no primeiro instante Pedro hesitou, mas ele cedeu o pedido de Jesus. Era um rabino que estava falando. Sabe, eu li essa história para você. Sabe, aqui nessa história, a gente vê as águas profundas acontecendo um milagre de uma pesca maravilhosa. Presta atenção que eu vou te falar. Águas profundas liberam uma pesca maravilhosa. Se você quer uma pesca maravilhosa, natural, espiritual, em todas as áreas da sua vida, você precisa ir para águas profundas. Águas profundas. Sabe, Pedro, ao ver o sobrenatural se manifestando bem ali junto dele, sabe, em águas profundas há um sobrenatural. Em profundidade há um sobrenatural. E imediatamente Pedro se prostrou aos pés de Jesus e reconheceu que estava ali diante dele não só um rabino, sabe, não só o rabino. Ele reconheceu que o Senhor era o próprio Deus, porque um judeu se prostrar diante de outro homem é impossível, mas ele reconheceu ali aquilo que estava acontecendo. Ali houve uma experiência milagrosa, uma experiência poderosa, querido, de milagres. Mas você pode viver experiências de milagres. Você pode desfrutar de milagres. Deus pode trazer uma pesca abundante para você. Mas presta atenção que eu vou te falar. O mais poderoso está ali em Mateus 4:19. Olha o que simplesmente, o que Jesus disse para Pedro. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Sabe, Pedro parecia falando, nossa, eu acho que eu estou sonhando. Eu imagino que deve ter passado pela cabeça dele naqueles momentos. Ele tinha sido rejeitado, querido. Ele tinha sido deixado de lado. Imagino que Pedro pensou, será que eu estou ouvindo mesmo isso que eu ouvi? O sonho dele estava sendo realizado, querido. A Bíblia não diz quantos anos Pedro tinha, mas ele já não era mais um menino, sabe? Ele já era alguém mais velho, sabe? E ali ele estava sendo chamado por um rabino. Presta atenção. Ou os rabinos chamavam homens, eles chamavam meninos, sabe? Mais jovens para poder segui-los. Mas sabe o que acontece? O ouvir o segue-me, e Pedro estava ouvindo o segue-me depois de uma certa idade. E aqui começa o chamado de Pedro de uma forma improvável. Sabe, assim como Pedro e eu certamente já fomos reprovados em muitos momentos da sua vida. Você já foi reprovado em alguns momentos da sua vida, ou talvez em muitos momentos da sua vida. Talvez em determinadas circunstâncias, dentro daquilo que você está vivendo, você tem gerado um sentimento de frustração que impede você de avançar.
Talvez essas frustrações sejam dentro do seu casamento, sejam dentro da sua liderança, sejam dentro da sua profissão, dentro da sua vida sentimental, seja em qual área for, não importa. Às vezes essa rejeição veio e deixou marcas profundas dentro da sua vida, dentro da sua alma. Mas graças a Deus, o nosso Pai Celeste, o Pai de amor, Ele não deixa a gente da forma como está. Ele não te rejeita. Presta atenção, o Senhor não te rejeita. Não te rejeita. E para Ele não há marca nenhuma. Então entenda o que eu estou te falando. Com o Senhor acontece exatamente o contrário. Para Ele, nós jamais somos ou seremos reprovados. Você não é reprovado diante dEle. Você jamais será reprovado. Sabe, quando o Senhor te olha, Ele vê o Filho amado, a quem Ele tem todo o seu prazer. Quando o Pai te olha, Ele olha para Jesus, Ele enxerga Jesus. Pedro, ao ouvir o segue-me, sabe, ele rapidamente saiu de trás da árvore da rejeição, do esconderijo. Ele estava escondido, a sua vida por trás de uma rejeição. Ele estava escondido e ele assumiu o seu papel eterno diante do Rei dos Reis. Ali era só o começo daquilo que ele desfrutaria de aceitação, de consideração, de cuidado. Porque jamais ele poderia ter qualquer outro propósito nessa terra. Sabe, querido, entenda, os filhos de Deus não podem viver como reprovados. Você não foi chamado por Cristo para ser reprovado, desqualificado, rejeitado, subjugado. Você não foi chamado como filho de Cristo para fazer parte apenas da paisagem. Você foi chamado para ser protagonista da sua história. Você foi chamado para ser protagonista. Você foi chamado para ser rei, para reinar, porque Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Você foi chamado simplesmente não para olhar para a sua rejeição, para a sua limitação, para aquilo que você tem sobre a sua vida. Ao contrário, nós fomos chamados para entrar para o caminho, para fazer a diferença onde nós fomos enviados. O Senhor te trouxe para essa cidade onde você está. O Senhor te trouxe para esse país onde você está. O Senhor trouxe você para o trabalho onde você está, para dentro da família onde você está, para a casa onde você está. Você foi enviado para lá. E quando você diz segue-me, querido, o chamado nos coloca em nosso devido lugar, o lugar de honra, o lugar de glória que todo filho de Deus tem por direito, por herança. Afinal, você é filho do Deus Altíssimo. Você precisa sentar e assumir a sua posição como filho amado do Senhor, porque Ele te chamou e Ele diz para você nesses dias: segue-me, que eu te farei pescadores de homens. E esse chamado não é só para Pedro, querido, é para mim, é para você. É para você que está aqui nessa live, nessa manhã. O Senhor te chamou. Sabe, talvez você tenha sido rejeitado ou impedido de realizar o seu sonho. Não se preocupa. Em Deus, querido, presta atenção. O Senhor te chamou para desfrutar de coisas infinitamente maiores, infinitamente melhores do que jamais você poderia sonhar. Deus te chamou para desfrutar. Deus te chamou. Sai de trás da árvore, sai de trás do esconderijo. Para de se esconder por trás da sua rejeição, para de se esconder por trás da sua limitação. Deus te chama. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: você vai sair de trás da árvore? Você vai sair de trás desse esconderijo? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, assim como Pedro teve uma experiência com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada um, Deus, nessa manhã abra os ouvidos para ouvir o segue-me do Senhor, através da nova aliança, Senhor. Não importa a idade, não importa o sexo,
Não importa o conhecimento natural, não importa nada, importa uma resposta de um coração. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, que a sua voz seja, Deus, ecoada em cada coração nessa manhã, para dizer para o Senhor: segue-me. Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diante da tua presença. Você pode dizer isso para o Senhor? Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã sobre cada um dos teus filhos. Que hajam respostas para o chamado. Tudo aquilo que é limitação, tudo aquilo que é paralisia, cai por terra, Pai. E venha, Senhor, resposta. Toda rejeição cai por terra. E venha o teu manifestar. Nós somos filhos amados, chamados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu respondo ao seu chamado. Você pode falar assim: eis-me aqui, Senhor. Escreve aí: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós queremos orar, querido. Amém, Jesus. Nós queremos orar pelas necessidades. Nós queremos orar para que haja uma pesca abundante sobre todas as áreas da sua vida. Espírito Santo de Deus, todo aquele que está enfermo nessa manhã, nós liberamos uma palavra de cura em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de restauração, uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, que toda dor agora cessa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, todo aquele que está enfermo, todo aquele que está doente, Pai, que nós temos orado, Deus, nesses dias. Senhor, o Senhor remove câncer. O Senhor remove dor de cabeça. O Senhor cura, Deus, desde coisas simples a coisas complexas, porque o Senhor é o Criador de todo o nosso corpo. O Senhor conhece cada célula. Pai, nós nessa manhã abrimos a boca e declaramos restauração, libertação, espíritos de enfermidade. Solta agora a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Solta agora, em nome de Jesus. Toda dor agora cesse. Oh, toda dor nos ombros agora, toda dor nos braços agora, toda dor nas pernas. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda dor nos ouvidos, ouvidos sejam abertos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar nessa manhã, oh Espírito Santo de Deus, toda dor cessa agora, em nome de Jesus. Pai, vem com o teu poder, por cada um que os meus irmãos têm orado, pela vida da Verônica, do Luiz Eduardo. Pai, que o teu milagre seja manifesto sobre a vida de cada um deles. Haja, Deus, cura, restauração, o estabelecer de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, cura, restaura, liberta, Pai, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Deus, nós declaramos, Pai, toda dor agora. Oh, toda dor sobre a vida da Lore agora, no abdômen dela, Senhor, até a lombar, cessa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos salvação no nosso meio. Senhor, nós declaramos nesses dias, Deus, vidas salvas, famílias, oh, homens e mulheres, meninos, crianças. Senhor, nós declaramos salvação sobre cada lar agora, sobre cada um, Senhor. Haja manifestação de salvação, haja arrependimento, haja reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador das vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que todo espírito de incredulidade cai por terra agora, em nome de Jesus, que olhos sejam abertos, para enxergar a Cristo, que os ouvidos sejam despapados, para que ouçam a palavra que gera fé, a palavra de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho das boas novas, o evangelho da vida, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, salvação
libertação àquele que está oprimido, aquele que está debaixo de espíritos malignos, todo espírito de cegueira, todo espírito maligno de vício, é caído por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo aquele que está debaixo de espírito de hereditariedade, espírito hereditário sobre cada família, cada pessoa que ainda não conhece o teu nome, cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, cadeias sejam libertas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Manifesta do teu sobrenatural, manifesta. Nós cremos e veremos nesses dias milagres, veremos, Deus, a manifestação do teu sobrenatural, portas abertas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que seja liberado os trabalhos, que sejam liberados os negócios, sejam liberados, Senhor, tudo aquilo que burocraticamente está preso e paralisado, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Nós cremos, nós declaramos, em nome de Jesus, Pai, a tua vida, o teu poder, o teu sobrenatural, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos o dia de hoje, o dia cheio da tua presença. Senhor, que cada um possa ter experiências sobrenaturais e possa ter convicção de ouvir do Senhor o siga-me. Espírito Santo, Espírito de vida, traz convicções, Deus, nessa manhã, sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o chamado de Pedro seja um referencial para cada um dos teus filhos, não importa aonde está, como está. Senhor, que hoje eu te peço, seja um dia de cura de rejeição. Senhor, seja um dia de cura, que toda condenação é caída por terra. Não aceite condenação mais sobre a sua vida, querido. Viva o dia de hoje com a expectativa no Senhor Jesus, que Ele quer derramar coisas abundantes, poderosas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Hoje, 7 horas da noite, nós temos a leitura novamente, oração no Zoom. Amém? Então, no Zoom não, é no Meet, Google Meet, perdão. Então, espero você lá. E as pessoas que têm curso, elas vão estar no curso também. Separe esse tempo, irmãos, de jejum e de oração. Separe, nós estamos num tempo de jejum e de oração. Nós veremos coisas poderosas acontecendo no nosso meio. Amém? Você foi chamado, como Pedro foi. E a resposta é: eis-me aqui. O Senhor diz para você: siga-me. Você tem disposição de seguir o Jesus? Amém. Deus te abençoe. Um dia cheio de graça, de vida, de poder para você. Que você possa desfrutar de tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Até mais tarde ou até amanhã.